Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Agora eu tô. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 6 de abril de 2020. Eu sou a Júlia Stanzioni. E eu sou Caterina Schutte e este é o seu Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp na cobertura ao combate do coronavírus. Preparamos para você um jornal especial com todas as informações sobre a pandemia, né, Caíte? Com certeza, vamos entrevistar especialistas, vamos falar com deputados para saber mais sobre o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. A capital vive mais uma semana de quarentena. Jornal da Rede Alesp. E a Assembleia Legislativa de São Paulo inicia a partir de hoje o uso da tribuna virtual, Kate. A ferramenta é uma forma de dar continuidade aos trabalhos após a suspensão das atividades causada pela pandemia de Covid-19. E com esse novo recurso, que se junta ao plenário virtual, será possível debater e votar matérias urgentes e consideradas pelos parlamentares inadiáveis. As discussões estão programadas para as 2h30 da tarde, nos dias em que não houver reuniões de comissões ou sessões deliberativas. E cada deputado vai falar, na sua única vez, por 10 minutos, sobre qualquer tema que ele desejar. A ordem em que cada parlamentar vai participar depende do momento em que ele fez a inscrição por meio da plataforma digital. E o Departamento de Comunicação da Alesp será o responsável por administrar o funcionamento dessa nova ferramenta. Os discursos da tribuna virtual serão exibidos pela Rede Alesp, tanto pela TV, YouTube, Facebook e aplicativo. Jornal da Rede Alesp. E na última entrevista coletiva, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou novas medidas para contemplar a educação do Estado, neste momento de reclusão, claro, por conta do coronavírus. O projeto, segundo o governo, é o ensino pela TV e celular com internet gratuita e vai atender aproximadamente 3,5 milhões de alunos da rede estadual. Este Centro de Mídias da Educação de São Paulo, através de plataforma digital e através da TV Cultura, vai permitir que os alunos da rede pública tenham acesso ao ensino, um ensino de qualidade, com professores, mestres e especialistas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Durante a entrevista, João Dória agradeceu aos parlamentares do Estado por disponibilizarem as emendas parlamentares para a área da saúde na luta contra a pandemia da Covid-19. Independentemente de partido, e eu queria registrar isso de maneira muito enfática, cumprimentando os parlamentares da Assembleia Legislativa, através do seu presidente, deputado Cauê Macris, através também do deputado Carlos Pinhatari. Todos os parlamentares transferiram as suas emendas para a saúde através do governo do Estado de São Paulo, através da sua Secretaria da Saúde. São, no total, 325 milhões de reais em emendas e o governo do Estado de São Paulo respeita e paga as emendas dos parlamentares que serão destinados à saúde e às ações preventivas e de cura do coronavírus. Já deste total, 243 milhões serão liberados no máximo em 10 dias para o atendimento às pessoas que estão infectadas, as ações preventivas, o apoio aos municípios, como temos feito desde o início desta crise, e as ações também de atendimento geral da saúde no Estado de São Paulo. Os parlamentares da Assembleia Legislativa dão um exemplo, como deram os parlamentares federais, e nós anunciamos isso aqui na última quarta-feira, de uma visão correta de um problema grave que afeta o Brasil e o mundo, que é a crise do coronavírus, uma crise de saúde e uma crise econômica. Abriram mão das suas visões partidárias, ideológicas, para, num gesto de humanidade, estarem unidos em torno de uma mesma causa: salvar vidas em São Paulo.
portanto, quero cumprimentar deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, que, repito, indistintamente dos seus partidos, tomaram a decisão de destinar integralmente as suas emendas para a saúde pública. Um gesto registrado para a história. Jornal da Rede Alesp. As secretarias estaduais de saúde divulgaram, até às 6h26 desta segunda-feira, 11.281 casos confirmados do Covid-19 no Brasil. São 488 mortes, Kate, pela Covid. Apenas 2 estados ainda não têm mortes, Acre e Tocantins. E na noite de domingo, o Pará registrou a segunda morte pela doença. Uma mulher de 50 anos que morava em Belém. Não há informações se ela tinha doença pré-existente. E um boletim feito pelo Ministério da Saúde na sexta-feira diz que o Distrito Federal, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas podem estar na transição de uma fase de aceleração descontrolada da pandemia. Na coletiva à imprensa que será realizada no início da tarde de hoje, no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital paulista, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, deve anunciar que o decreto determinando a quarentena aqui no estado de São Paulo para evitar a propagação do Covid deverá ser estendida por mais 15 dias. A decisão de aumentar o período de confinamento em todo o estado, iniciado no dia 24 de março, é amparada por informações que indicam um aumento no número de casos confirmados e de mortes causadas pelo novo coronavírus. A decisão, claro, será oficialmente anunciada na coletiva após reunião com o secretariado marcado para esta manhã de segunda-feira. Jornal da Rede Alesp. E a gente começa, né, Kate, o nosso hall de entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp, levando muita informação para você que nos assiste e nos ouve aqui no canal da Assembleia Legislativa de São Paulo, pelo YouTube, por todas as plataformas. E nessa bancada feminina, né, hoje, nessa segunda-feira, né, Kate? Algo inédito aqui na Rádio Alesp. Pois é, vamos tocando aqui. O nosso primeiro contato já está escutando, vendo a gente. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Francisco Almeida, professor e tecnólogo em radiologia. Ele vai falar sobre humanização hospitalar em crises epidemiológicas. Bom dia, professor Francisco. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Legal, professor. Quando a gente fala em humanização, em atendimento humanizado, principalmente no momento em que as pessoas chegam e procuram atendimento já um pouco preocupadas com o que pode vir. Qual que é o primeiro passo, professor? Então, os profissionais da área da saúde, né, nós temos que ter a noção de que a humanização é acolher o cliente, né? Então, de forma acolher o cliente numa situação de uma pandemia, né, uma crise epidemiológica? É simplesmente orientar, mostrar para o cliente que, embora nós estejamos, né, com todos os paramentos, né, que é luva, gorro, máscara, nós temos que manter essa tranquilidade. Então, explicar para o cliente o porquê, né, dizer o porquê de tudo isso. Ou seja, acolher é conversar, né, é explicar. E isso é humanização. E, professor, o senhor falou uma coisa muito, muito importante, o acolhimento. No momento em que as pessoas não sabem como será o outro dia, como é que essa pandemia vai continuar repercutindo no Brasil e no mundo, a gente precisa ter empatia com o outro, né? Perfeito. A empatia, né, é algo que precisa existir nos profissionais da saúde. E quando você se especializa em gestão, é justamente falar para o profissional que o que ele está atendendo é o doente e não a doença, né? Então, a partir do momento que você tem essa noção do atendimento ao doente, significa que você sabe o nome dele, que você conversa com ele, que você mostra, né, que tudo que está acontecendo é para a melhoria, né, dele e de outros clientes também, né? Então, acolher significa ter essa empatia de verdade, né? E entender
e passar, obviamente, a tranquilidade, porque o pânico nessa hora é muito prejudicial, né? O pânico, ele baixa a imunidade, ele, por noites mal dormidas, né? Mal alimentação, enfim, o cliente já chega no hospital com medo de algo, né? Se o profissional não tem essa empatia, né, como você disse bem, o cliente acaba piorando ou agravando até a situação no momento do atendimento, né? Com certeza. Professor, como o senhor bem mencionou, a gente está num momento, então, de pandemia, a população está assustada e ainda carece de informação, né? Apesar de tantas informações que nós temos aí circulando na internet, nas redes sociais, as pessoas ainda elas têm dúvidas e muitas vezes elas querem falar diretamente com um profissional da saúde, evitar aí fake news, informações que muitas vezes não condizem com a verdade. Até por isso, acho que a gestão hospitalar é um aspecto bastante importante dentro desse universo. Como que o gestor pode, então, treinar a sua equipe, né? Preparar, então, a equipe para um atendimento mais humanizado nesse tempo de pandemia? O que a gente poderia dizer, assim, em termos práticos? Como, então, fazer este preparo? Então, o gestor, né, de certa forma, ele já tem que preparar, né, esses profissionais para que uma situação como essa que estamos vivendo, né, seja, de certa forma, uma prática de todo o treinamento que ele fez durante esse procedimento de profissionalismo, né? De entrada do profissional para trabalhar no hospital e assim. Enfim, o que nós temos que entender é o seguinte, o profissional, né, você falar de humanização significa que a pessoa, né, o profissional, ele tem que acreditar na humanização. Ou seja, o gestor pode dar o treinamento que for, mas o profissional que não quer participar, né, ele pode estar no treinamento, mas ele não está sendo treinado. Ou seja, nós temos que entender que o profissional, no momento que ele escolhe a atuação hospitalar, ele tem que entender o quê? Que ele não vai lidar somente com doenças não transmissíveis, né? Ele vai atender basicamente todas as possibilidades. Ter medo, óbvio, todo mundo tem aquele certo receio, né? Então, o que o gestor lhe fala para o profissional e ele treina é fazer com que o profissional ele respeite a doença, né? Respeite a epidemiologia. Ou seja, a partir do momento que você respeita aquela gravidade, você, profissional, com certeza terá uma proteção, né? Proteção de respeito. Ou seja, isso é a parte, né, que nós lidamos com o atendimento em si. Só que a gestão ela vai muito além, fazendo com que esse profissional esboce um sorriso, né, para o cliente, ele tenha a suavidade da fala. Nós temos que ter um controle de como falar, porque a forma, né, da linguagem também vem aquela história de colocar medo, pânico, né? Então, ou seja, acho que o treinamento ligado a esse contexto de que o profissional deve, sim, não ter medo de nada e, sim, respeito, né, às doenças e lidando com o cliente que ele venha respeitar de uma forma, né, a entender que todos os medos precisam ser controlados. Então, a tranquilidade no ato de falar e o que falar numa situação como essa, né? Esse seu final de frase, né? Cuidado com o que falar. Não só para o paciente, mas eu imagino que a família também, nesses casos, precisa de uma palavra mais amena, porque chega preocupado, vai ficar aqui, não vai ficar em isolamento, não vai. E a gente está falando nesse período, né, de coronavírus em específico, que as pessoas têm que ficar isoladas por um tempo, vai ficar lá 10, 15 dias sem ver o seu parente. Esse feedback com a família que fica lá esperando do lado de fora, querendo saber, também é muito importante essa conversa com a família de um jeito mais próximo possível, pensando no outro como se fosse você mesmo. Perfeito. O ato de explicar para a família, né? Não simplesmente falando, só idoso que morre. Isso não se fala, né? Nós temos que entender que é uma doença, é uma epidemiologia. Qualquer indivíduo está predisposto. Nós temos que controlar a nossa fala em dizer que o seu parente, né, filho, mãe, enfim, apresenta todos os sintomas, sim, da Covid-19. Porém, primeiro vamos atender de uma forma, né,
que não há necessidade de internação. Então, vamos deixá-lo em casa, vamos cuidar em casa, tenta deixar no quarto, não próximo da família. Ou, quando for momento de internação, né? Então, precisa ser internado, mas vamos manter a tranquilidade, isso é normal, nós temos que entender que o vírus age dessa forma. Ou seja, tudo é a base de conversa, né? E quando você conversa, você mantém tranquilidade. O cliente ele chega no hospital com vários anseios e nós, né, temos que estar treinados para quê? Para tirar esses anseios e levar a informação que venha tranquilizar, né? E isso tudo é um treinamento de gestão, né? Professor, a gente sabe que em tempos de pandemia, como a gente está colocando aqui, o paciente que vai buscar, então, aí uma consulta, uma ajuda médica, ele está bastante assustado e tem também, em contrapartida, o aspecto também do próprio profissional da saúde, que ele também corre um risco ali de ser infectado de alguma forma. Quer dizer, todos nós estamos aí no mesmo barco, né? Quer dizer, o profissional da saúde precisa, então, manter esse controle emocional para passar esse atendimento e manter aí todos os cuidados necessários também para que ele também não seja atingido nesse momento. Dentro desse contexto tão complexo, né, e delicado, como que o senhor avalia, então, a questão da humanização hoje, do atendimento que a gente tem hoje, especialmente na rede pública? Você acha que os nossos profissionais de saúde estão preparados para esse atendimento mais humanizado, como a gente está colocando aqui? Ok. Então, assim, eu sou um profissional, né, que eu elogio sempre o Sistema Único de Saúde, né? Eu acredito que tem uma potencialidade muito grande de funcionamento, né? Acredito que treinar pessoas é o mais importante de tudo isso e entender a inteligência emocional desse profissional, né? Então, nós temos que trabalhar a inteligência emocional do tecnólogo em radiologia, do enfermeiro, do médico. Por quê? No momento como esse, não pode, né, criar um ar de pânico, e sim criar um ar, né, de que estamos atendendo para que tudo isso venha, de certa forma, ser curado, né, esse cliente e assim por diante. Então, acredito assim que, de forma simples, como uma orientação, uma inteligência emocional do profissional, ou seja, nós estamos preparados para todas as situações, né? Não somente essa que é a pandemia, né, que é toda essa crise epidemiológica, mas nós estamos acostumados a ver, né, clientes falecendo por diversas doenças todos os dias. Ou seja, se essa inteligência emocional não vir, né, de maneira eficaz no momento que todos estão desesperados, porque quando nós falamos, né, de população, estamos falando de pessoas que não estudaram a área da saúde. Então, ou seja, a forma que se passa a informação, isso cria um pânico geral, né? Então, quando esse profissional ele está, assim, treinado e adaptado, né, para uma situação como essa, é de grande importância. Então, acredito que a experiência desse profissional, né, somando com a humanização no serviço público, com certeza essa inteligência tem que existir, né? E eu acredito muito que exista, tá? A gente está falando muito do atendimento ao paciente, óbvio, né? Você falou agora da família, a Kate falou dessa questão da rede pública, mas a gente lê, né, Kate, muitos relatos, muitas matérias falando dos profissionais de saúde, o quanto estão ali na linha de frente, que passam horas e horas ali no atendimento e depois tem que voltar para suas famílias, às vezes não pode abraçar pai, mãe, filho, filha, marido, esposa. Como fica essa questão humana entre os profissionais da saúde? Como é que vocês se cuidam nesse aspecto? Então, acredito que essa é a parte mais difícil de tudo, né? Você chegar em casa, seu filho querer te abraçar e você tem que esperar um pouco, né? Então, cuidados simples como, por exemplo, né? Se você vai para o hospital, ok, então você vai com a sua roupa lavada, enfim, né? Pronta, vestida. Mas no momento de vir embora, algo interessante, né, que nós lidamos com biossegurança é a roupa que se utilizou no hospital, guarde numa sacola específica para ser lavada de uma maneira separada. Isso não é só em crises epidemiológicas, e sim sempre, né, aquele jaleco que foi utilizado e assim por diante.
Então, eu sou a favor do seguinte, né? Sempre quando saio de qualquer atendimento que eu faça na parte da radiologia, né? O que eu faço? Eu chego no hospital, faço o que eu tenho que fazer no meu horário. Quando for embora, né, a minha roupa sempre é separada. Quando o hospital me permite, né, ter um banheiro com chuveiro, o meu banho já é tomado lá. E a partir daí eu venho para minha casa já com outra roupa, com o banho tomado e a minha roupa de uso dentro de uma sacola, imediatamente vai para lavador, enfim, né? Então, eu acredito muito que se um profissional tiver esse tipo de cuidado, né, de biossegurança, acredito ser bem importante, tá? E isso acho que vai ser o diferencial. Porque quando você já está pronto, né, já tomou o seu banho, já tem uma roupa que não estava em uso dentro de um hospital, a partir do momento que você chega em casa, você tem o contato com seu filho, enfim, sua mulher, e isso é o que deixa o profissional, né, tranquilo com o seu trabalho, tá? Tudo bem, ele estava com o sapato que usou na rua, então deixa o sapato fora de casa. Passo o álcool em gel na mão, né, dependendo dessa crise epidemiológica, mas isso eu faço constantemente, não somente agora com crise epidemiológica, né? Então, passo meu álcool na mão, tiro o meu sapato, deixo longe, entro em casa e brinco normalmente, né? Então, eu acredito que esse é o cuidado que os profissionais da saúde deveriam ter, né? Professor, alguns estudos mostram, né, que essa questão da humanização, ela influencia, inclusive, no quadro clínico, né, do paciente. Quer dizer, quando ele se sente ali acolhido pelo médico, pelo enfermeiro, enfim, quem está ali prestando aquele atendimento, aquilo tem uma influência diretamente na saúde dele, né? Justamente por esse aspecto emocional que a gente está colocando aqui. O senhor acha que esse tema, né, de humanização que a gente está trazendo para o programa hoje é um tema que vem à tona justamente por esse contexto de pandemia ou já é um tema que vem sendo discutido aí entre os profissionais da saúde? Então, esse é um tema já que está sendo discutido há alguns anos já, né? Então, o Humaniza SUS é um plano justamente, né, para que todos esses profissionais da saúde pública tenham entendimento de atender o cliente de uma forma adequada. Então, nós temos o chamado hora ouro na gestão, né? O que é a hora ouro? É o primeiro atendimento daquele cliente. Então, quando ele chega na recepção e ele é bem atendido com os termos, né, senhor, senhora, bom dia, boa tarde, enfim, né? A partir desse momento, o cliente já se dispõe a estar com uma vontade de participar daquele momento da consulta. Não é estranho falar assim, mas é uma característica. Quando esse cliente passa pelo médico e o médico esboça, né, um sorriso, uma vontade de atender, esse cliente facilita todas as situações. Para nós da radiologia, quando esse cliente chega no serviço e nós explicamos tudo o que vai ser feito, chamamos pelo nome, atendemos de forma humanizada, né, que é criar essa empatia, como foi dito, então o cliente ele nos ajuda, né, de que forma? A se posicionar na mesa com facilidade, a ficar em pé, a respirar profundo, enfim. Tudo quando você fala para o cliente, né, e conversa com ele num aspecto de fazer com que ele entenda a situação, tudo isso é a favor do próprio paciente, né, do próprio cliente, né? Então, ou seja, quando ele está sendo bem atendido, sim, há um favorecimento de absolutamente tudo. Desde a enfermagem, com a facilidade de uma punção venosa, desde lá na radiologia, um exame de raio-x bem feito, desde lá no médico, né, com uma consulta adequada. Então, exatamente esse ponto, humanização, favorece com que o cliente nos permita atendê-lo. E é isso que nós temos que ter, não ter barreiras entre cliente e profissional. Tirar essa barreira. E como nós tiramos isso? Sendo humano, né? Cuidando do doente. E não da doença, principalmente, né? E puxando um pouquinho o que você falou, Francisco, você falou sobre a hora ouro, né, que existe. Não sei se tem muito a ver, quando escolheram esse nome, hora ouro, da regra de ouro, né? Não sei se todo mundo conhece, existe uma regra de ouro que une todas as religiões, faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você, justamente porque é a maior regra que existe. Então, eu imagino que essa questão do humano é você pensar, e se fosse eu? Como eu gostaria de ser recebido, como eu gostaria de ser tratado,
um sorriso faz a diferença, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto faz a diferença. Mas aí me vem um ponto de interrogação. Não deveria ser normal isso para todo mundo? Perfeito, né? Uma questão que eu abordo sempre com os meus alunos é justamente: você seria seu próprio cliente, né? A partir do momento que nós realizamos essas perguntas, o aluno fica nos olhando de uma forma: o que eu vou responder, né? E outros são bem diretos: eu seria, né? Aí eu pergunto: por que você seria seu próprio cliente? Ele falou: porque eu respeito o cliente da maneira que eu quero ser respeitado. Então, isso exatamente é o ponto, né, que o ser humano tem que ter na sua base de entendimento, tá? Então, a hora ouro vem bem nesse entendimento que você acabou dizendo, né? Então, atender ao próximo, você quisesse ser atendido, ou respeitar o próximo da maneira que você quisesse ser respeitado, enfim. Então, isso faz parte da humanização, né? Isso que o profissional tem que entender, que não é só na hora de crise, na hora de pânico, né, da população. E sim, isso tem que ser uma rotina. Nos hospitais particulares, isso tem uma característica diferente, né, do que eu visualizo, né? Então, ou seja, é uma obrigação atender bem, né? É uma obrigação você respeitar o cliente. Mas isso, na área do sistema público, eu também enxergo, mas não 100%. Então, acredito que quando você, enquanto, né, você tiver profissionais que ainda existe uma barreira de que estar ali não é uma obrigação, é uma escolha que você fez de profissão. Então, os clientes, sim, vão chegar com dúvidas. Às vezes, a dúvida é a mesma, né? Vai atender 20 clientes com a mesma pergunta. Não interessa, foi a profissão que você escolheu. Então, explique de uma maneira adequada, né? Deixe seus problemas lá para o lado de fora do hospital e quando você entra, você faça o melhor. O que eu vejo muito em páginas sociais de profissionais, né, na atualidade, eu estou na linha de frente, eu tenho que atender da melhor maneira possível. Mas isso não é só agora. Eu acredito, né, que com uma situação dessa, tá, os profissionais atuais, né, não os antigos que já passaram por várias epidemias aí, né, mas os novos estão enxergando que precisa respeitar, né? Então, esse respeito vem da pessoa. Então, ou seja, a partir do momento que o profissional ele quer ser seu próprio cliente, então a humanização foi implantada com sucesso naquele profissional. A gente encerrar, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Você, né, como profissional da saúde, como que, pela sua experiência, pelo que o senhor então tem visto aí, como tem sido a reação, né, da população diante dessa pandemia? Existe mesmo essa sensação de pânico nesse momento, até em vista dos números aí que estão sendo atualizados, né, não só no Brasil, mas no mundo todo? Quer dizer, muitas mortes acontecendo, pessoas sendo diagnosticadas então com o vírus. Como que tem sido a reação da população? Então, o que eu observo é o seguinte, né? Quando você está no momento inicial, né, que foi 15, 20 dias atrás, por exemplo, todas as pessoas que chegavam em surto, em pânico, né? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Antes mesmo de fazer qualquer exame, qualquer atendimento. O que eu percebo hoje é que com as informações, né, as pessoas acabam chegando de uma forma mais, com maior entendimento, vamos dizer assim, né? Então, ela já chega com uma certeza de que aquilo que ela está sentindo não é sintomas e sinais de um coronavírus, tá? O que ela está sentindo é uma dor em outra região, em outro órgão, que ela tem certeza que não é isso. Porém, ela está entrando num ambiente que outras pessoas possuem. Então, ela chega com a sua máscara, já chega com as informações praticamente feitas, né, de higienização de mãos, cuidado ao espirrar e assim por diante, sem estar afastado um do outro. Então, dá para observar essa situação hoje, né, que houve um medo desse pânico. Mas, volto a repetir, um cidadão comum, né, que não tem o estudo ligado à área da saúde, com certeza, né, esse medo vai existir. O que precisa ter, né, um profissional treinado e qualificado para fazer com que esse cidadão se entenda tranquilo, né, de que, fazendo as coisas da maneira correta,
com certeza ele terá um sucesso dessa doença, né, ligando aí a cura, né? Legal, professor Francisco Almeida, obrigada por o senhor atender a gente, explicar tanta coisa importante. Então, obrigada novamente e numa outra oportunidade o senhor fala mais aqui para a gente sobre essa questão, tá bom? Obrigada. Obrigada, professor. Obrigado, tchau a todos. Bom dia. E, Kate, é tão importante a gente olhar para o outro, a gente está aqui uma na frente da outra, né? Nesses tempos que a gente não pode dar um beijo, abraçar quando se vê, né? Mas é importante esse olhar de carinho, esse olhar de dizer o que o outro será que está pensando, como é que o outro gostaria de ser tratado, né, Kate? A empatia, né? E eu acho que momentos de pandemia é realmente bastante propício para esse tipo de reflexão. É isso aí. Jornal da Rede Alesp. Seguindo aqui com o Jornal da Rede Alesp, o governo do estado vai repassar 60 milhões de reais à Prefeitura de São Paulo para fortalecer a assistência aos pacientes do SUS durante essa pandemia do novo coronavírus. O recurso será transferido do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde para a implantação de leitos de UTI e custeio dos hospitais da Brasilândia, da Zona Norte da capital e Hospital de Parelheiros, na Zona Sul. O município ainda deverá prestar contas à pasta estadual por meio de relatório de gestão anual com as ações realizadas para o enfrentamento à Covid-19. Jornal da Rede Alesp. E aqui o Jornal da Rede Alesp segue com os nossos entrevistados nessa manhã de 6 de abril de 2020. E agora a gente conversa com Maurício Palma Nogueira sobre a situação da pecuária em meio à Covid-19. Ele vai falar para a gente agora sobre a expectativa de comércio e as projeções para exportações brasileiras. Bom dia, senhor Maurício. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, Maurício? Maurício, a gente sabe que a composição aqui do nosso PIB estadual, grande parte dele vem do setor agropecuário. Depois aí de quase um mês efetivo dessa pandemia chegando ao Brasil, de quarentena nos últimos 15 dias, hoje a situação da pecuária no estado de São Paulo é qual? Bom, tanto a pecuária de São Paulo como do país todo, né? A gente tem uma produção que não seria o suficiente em 2020 para atender toda a demanda. Então, a gente trabalha com um ambiente de alta, né? No caso dos brasileiros, a gente tem uma vantagem muito grande, né, para o consumidor paulista e para o consumidor do país como um todo, que é uma produção bem maior do que a gente consome. Então, se somar as 3 carnes para 2020, nós devemos produzir aí cerca de 40% a mais do que vai ser consumido. Então, a segurança alimentar, né, que é a disponibilidade de alimentos, ela está garantida, né? E em termos de exportações, e a exportação ela é importante porque ela vai manter essa segurança alimentar para os próximos anos. Se a gente perder faturamento esse ano, a indústria e o setor produtivo entra em crise, né? E nos próximos anos acaba não respondendo e aí pode faltar proteína. E a exportação também tende a ser favorável, porque mesmo o mundo todo se retraindo economicamente, né, a retração ela não tende a ser maior do que é a falta de proteína no mundo, né? E essa falta toda vem da peste suína, que também começou na China, né, mas se espalhou por toda a Ásia e derrubou muito a produção de carne suína no mundo. E aí a gente tem que atentar que, como o senhor falou agora, e também naquela época de gripe aviária, que não se exportava carne de frango e tal, essa coisa, a gente está num outro momento, numa outra realidade. Mas o que me anima quando o senhor falou é que a gente tem 40% a mais da produção e isso vai ajudando nessa cadeia aqui no Brasil e no estado de São Paulo. Para quem está vendo a gente não precisa sair correndo no mercado comprar tudo, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, até o que aconteceu nos primeiros dias, que a gente precisa entender muito bem, é mais relacionado ao hábito de compra, né, das pessoas. Então, a gente tem aí a classe média, as classes mais ricas, né, acabam indo menos aos mercados, então compra aí comida para 15, 30 dias, né?
E isso nem é considerado estocagem, né, para a classe média. Tanto é que, se você for olhar o próprio mercado de geladeiras hoje, metade da geladeira é um freezer, né? E então, a hora que você solta a informação que vai ter quarentena, que as pessoas não vão poder sair de casa, as outras classes também foram ao mercado comprar carne e se abastecer, né? Então é até irônico, mas se você analisar o perfil do por que o papel higiênico sumiu, né? Provavelmente por causa disso. Geralmente quem vai toda semana à compra, 2, 3 dias, não guarda papel higiênico, que é um item básico necessário, né? Para toda a residência. Então, de repente, foram lá e começaram a se abastecer. Então, alguns itens sumiram, porque não é a rotina dos mercados guardar um estoque muito grande, né? Eles se planejam para não ficar tendo que ter uma armazenagem muito cara. E agora, nesse momento, claro, que afeta, né? Então, tem toda essa mudança de hábito de compra num primeiro momento. A indústria, os supermercados, os caminhões vão ter que se organizar para abastecer, né? E, evidentemente, nós temos aí o problema logístico que, num primeiro momento, atrapalhou o transporte na estrada. Por exemplo, não se decidiu-se que as atividades essenciais, como caminhoneiros, continuariam trabalhando. Só que em algumas cidades você teve leis que seguraram as pessoas dentro de casa que não puderam ir trabalhar nos restaurantes de estrada. Então, isso atrapalhou o fluxo aí de alimentos, de caminhões nos primeiros dias, e agora está normalizando. Então, a tendência é normalizar, não precisa se apavorar. Nós temos alimentos de sobra, a indústria paulista é a maior do Brasil, né? Então, aqui vem carne de fora, vem carne de outros lugares, isso tende a continuar sendo movimentado, não vai faltar alimento para o brasileiro. A nossa preocupação é sempre logística. Nós não podemos estrangular o transporte e a distribuição desses alimentos nas cidades. Justamente nesse aspecto, Maurício, que é uma preocupação de como isso vai sair do produtor e vai chegar ali onde a gente compra, no supermercado, nos açougues e afins, há uma previsão que hoje se tenha mais 15 dias de quarentena decretado pelo governo do estado. Essa previsão, claro, vai se confirmar a partir do momento em que o governador João Dória começar a coletiva dele por volta de 12h30. Se nesse momento a gente ainda não tem problema com logística, com esse alargamento aí da quarentena, continua tranquilo essa situação ou cada setor vai ter que se conversar para que isso não afete em nenhum momento a população? Olha, essa foi a grande preocupação que acabou virando um debate político, inclusive sem muito critério, né? No começo ficou aquela coisa salvar a vida ou a economia. Na verdade, a gente nunca poderia ter cogitado parar algumas atividades, né? Eu não sou especialista em vírus, mas como o que todo mundo já sabe, que se evitar o contato, você vai transmitir menos, né? Se você segura as pessoas das atividades não essenciais em casa, que é o que estamos feito, as atividades essenciais na rua também vão estar seguras, né? Então, na primeira semana, a gente ficou um pouco preocupado, porque parecia que o pessoal achava que realmente 15 dias daria certo. E não daria, gente. É só você analisar a estrutura hospitalar que nós temos, a curva, né, que todo mundo divulgou, mesmo quem eram de opiniões contraditórias aí do que aconteceria com a infecção, e o tempo que a gente teria que ficar parado. Então, eu acredito, na primeira semana estava muito preocupante. Agora, eu acho que não. Eu acho que a gente já está sabendo lidar um pouco melhor com essa situação, mesmo que a quarentena seja estendida, eu acredito que nós não vamos estrangular atividades essenciais. E estamos, inclusive, entendendo o que é atividades essenciais e lembrando que a gente não pode pensar só na economia e no abastecimento. Nós temos que pensar, sim, naquelas pessoas que dependem de recursos diários ou recursos semanais para poder, inclusive, comprar comida, né? Porque o governo vai ajudar. Tá, mas esse dinheiro não chega a tempo. Então, essas atividades a gente tem que também considerar como essenciais, porque envolve aí o recurso para famílias mais humildes comprar comida durante esse momento, né? Maurício, e ainda falando um pouco sobre o aspecto da logística, que, como você apontou diversas vezes na entrevista, é o aspecto que mais preocupa aí, né, em tempos de pandemia. Falando um pouquinho da indústria, né, exportadora.
né, que exporta, então, esses alimentos. A gente consegue, nesse momento, quantificar ou mensurar o prejuízo que a dificuldade na exportação pode trazer para esse setor aqui no Brasil? Olha, se você imaginar que um setor que exporta aí, um volume considerável da produção, né, tanto é que a gente vai exportar aí em torno de 30%, 35% do que se produz da soma das 3 carnes, estou somando aí bovino, frango e suíno, né? Isso ficar no mercado, você tem parte disso, né? Você tem aí uma queda de preço que vai prejudicar totalmente o faturamento da indústria. Aí sim é o prejuízo, né? Até agora a gente ainda não consegue medir, porque isso não se confirmou, mas se essa produção ficar aqui, esse prejuízo vai afetar a indústria, né? No caso da pecuária de corte, por exemplo, cada real nos últimos anos que entrou numa indústria frigorífica, circulou outros R$5 em outra parte da cadeia produtiva, na indústria de insumos, serviços, na produção, lá nas fazendas, né, no varejo, em todas as outras atividades. Então, se eu estrangular essa indústria, eu vou derrubar uma proporção muito maior na economia do que o tamanho dela, né? Então, não precisa estrangular por completo. Se essa indústria entrar em prejuízo, o ano que vem ela tende a movimentar menos e a gente tem uma quantidade de desemprego e de falta de alimento maior no país, né? Maior não, isso não existe, né, ainda, mas lá na frente vai ter. E, evidentemente, nós temos aí mercado externo e mercado interno para atender. Então, essa preocupação, ela existe, ela ainda não está confirmada, né? Nós temos preocupação porque, além da logística brasileira, nós dependemos de outras logísticas, né? Hoje, a China é o maior importador das carnes brasileiras, é o nosso maior cliente, né? E a gente teve aí alguns containers, navios que pararam de se movimentar durante o período mais crítico lá na China. Se isso se normalizar a partir desse mês ou do mês que vem, eu acredito que a gente consiga exportar o tanto que está sendo previsto, né, e mantém um cenário positivo para a indústria. Essa indústria vai continuar reagindo, vai continuar colocando produto no mercado e vai ser aí uma locomotiva para a recuperação econômica nos próximos anos. Nós vamos ter, de fato, aí um tropeço, não tem como negar isso aí, coisa que a gente já sabe que vai ter uma frustração aí na economia, né? E quanto mais cedo a gente conseguir recuperar, melhor, né? Maurício, a gente sabe, como você acabou de falar, não tem como, nesse momento, se projetar, principalmente essa questão econômica de exportação, o que vai acontecer. Vai ter que ser dia após dia, o setor vai ter que entender também como as coisas vão acontecer. Mas, claro, pela sua experiência, né, dentro da pecuária, dentro do setor agrônomo, há essa possibilidade de precisar desacelerar em algum momento, se continuar, dependendo de quanto tempo mais essa pandemia dure, esse ciclo maior ou menor? Como você disse, né, muitos containers e afins deram uma segurada para chegar até a China, então significa, se não chegou até lá, não chega dinheiro aqui. Mas pela sua experiência, o que o setor precisa fazer efetivamente ou precisa ser conversado para que na hora H não fala, puxa, deu errado, o que a gente vai fazer? Olha, pela experiência, a gente ainda não está projetando essa queda, porque nós usamos aí justamente a experiência lá da carne fraca, lá em 2016, e depois da paralisação dos caminhoneiros em 2018, né? Então, a gente teve aí um estrangulamento e conseguiu recuperar, né? Agora, o que tem que ser feito? Tem que continuar produzindo, operando, né, e vendendo, né? A indústria, principalmente a de carne bovina, tem uma dificuldade nesse primeiro momento, que é equilibrar os cortes, né? Então, quando você desmonta um boi, você tem vários mercados para atender, e isso mudou drasticamente com o fechamento aí de restaurantes, né? E redução da quantidade de churrascos, de confraternizações que são feitas aí pela população em geral. Isso afetou principalmente as carnes mais caras, né? A carne que a gente chama de gourmet, que são aquelas que valem mais. Então, você tem um impacto muito grande nas indústrias. O que é fácil falar agora é o que não pode ser feito, né? Então, nós não podemos criar nenhuma dificuldade nos portos ou nas estradas. Tudo que se puder facilitar a logística nesse momento vai manter o setor de carne
funcionando normalmente. Se o Brasil não atrapalhar, a gente consegue atender a demanda toda do mundo, né? Claro que a gente tem que considerar aí o que vai acontecer no mundo, né? No perfil de todos os países, mas a gente sabe que nós estamos vivendo um momento de queda muito grande no consumo de proteína. Para 2020, a expectativa nossa é que o consumo per capita no mundo caia 3,8% de proteínas, né? É uma perda muito grande que mantém a demanda acelerada. Quer dizer, falta proteína, a gente tem que vender lá para fora. E aqui no Brasil, mesmo a gente vendendo, que seria recordes aí de exportação, tudo que a gente exporta de proteína, nós manteríamos o consumo per capita, né? Mesmo em crise ainda. Então, essa roda não pode parar, né? Pela minha experiência, o que eu diria? Não facilitar as políticas públicas, sejam do Estado de São Paulo, seja do Brasil como um todo, tem que facilitar ao máximo que a gente continue tirando esses produtos daqui. Por que isso é importante? Porque não há problema de falta para o brasileiro, né? Se eu colocar essas cadeias produtivas em risco, eu vou afetar mais a economia e vou afetar, sim, a oferta de proteína lá nos próximos anos. Aí, sim, a gente tem um problema relacionado à produção de alimentos, especificamente a proteína. Maurício, para a gente encerrar, então, essa entrevista, eu tenho uma última pergunta. A gente está nos minutinhos finais aqui, a gente vai precisar encerrar, mas eu acho que é bastante importante a gente esclarecer, até para a nossa população, o que o governo prevê, então, de ajuda para o setor agropecuário neste momento? Bom, o governo, eu acredito que está trabalhando bem, principalmente o federal. Nós temos uma ministra muito boa, que conhece do mercado, né? Que está mantendo todas as portas abertas, está reforçando aí a fiscalização, né, a garantia também. Uma coisa é a segurança alimentar e outra é segurança de alimentos. Né? O Brasil deu um show, a gente pegar aí nos últimos 20 anos, no setor de proteína de carne bovina, o abate não fiscalizado caiu de quase 50%, né, a produção de carne não fiscalizada, para 18%. E a maioria dessas carnes são produzidas para consumo próprio na fazenda. Então, nós demos um show nesse ponto aí, e isso a gente vê que o Ministério ainda está bem atento e mantendo, né, tanto as relações comerciais abertas, quanto o fluxo de trabalho aí de quem opera, tanto na produção, na fiscalização dos alimentos que vão ficar no mercado interno e no mercado externo. Então, acredito que o governo, nesse momento, está fazendo a parte dele. A gente sempre tem medo do que pode acontecer em seguida, né, dado a quantidade de análises que são divulgadas dia a dia, né, mistura aí fake news com informações analisadas incorretamente. Por exemplo, comparar países que realmente estão vendo a prateleira vazia com o que pode acontecer no Brasil não tem sentido algum, né? Nós somos exportadores de alimento, aqueles países são importadores de alimento. Então, se a gente não tiver nenhuma medida no sentido contrário da nossa rota, né, da nossa linha de tendência, nós vamos ter o setor produtivo garantido aí. Certo. Maurício, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, é um prazer estar aí com vocês. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp uma ótima notícia. A Assembleia Legislativa de São Paulo vai destinar mais de 300 milhões de reais ao combate ao novo coronavírus no estado. E na última sexta-feira, o governador João Dória exaltou a destinação de 325 milhões de reais da Alesp para a Secretaria de Estado da Saúde. Esses recursos são provenientes de emendas parlamentares de todos os deputados estaduais e serão utilizados exclusivamente em ações de saúde para o combate e prevenção da pandemia. A decisão parlamentar foi comunicada ao governador João Dória pelo presidente da Alesp, o deputado Cauê Macris, do PSDB, juntamente com o líder do governo, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB. E no início do Jornal da Rede Alesp, hoje a gente ouviu o governador João Dória parabenizando a ação da Assembleia Legislativa de São Paulo. O governador agradeceu, né, os parlamentares que abriram mão dessas emendas, independente das questões partidárias e ideológicas.
disso, o governador João Dória. Quero cumprimentar deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo que tomaram a decisão de destinar integralmente suas emendas para a saúde pública. Os parlamentares abriram mão das suas visões partidárias para, num gesto de humanidade, estarem unidos em uma mesma causa: salvar vidas em São Paulo. Um gesto registrado para a história. E a autorização para a liberação do primeiro lote, que é no valor de 82 milhões de reais, já está publicada no Diário Oficial do Estado. O restante dos recursos, no total de 243 milhões de reais, será liberado no prazo máximo de uma semana. O dinheiro proveniente das emendas será aplicado imediatamente pela Secretaria da Saúde em medidas de enfrentamento da pandemia em todo o estado, principalmente no atendimento às pessoas que estão infectadas, nas ações preventivas e no apoio aos municípios paulistas. E a gente precisa lembrar que no final de março, o governador João Dória já havia anunciado a destinação de outro montante importante para o estado de São Paulo, 219 milhões, vindo de emendas parlamentares do Congresso Nacional para o combate à disseminação do novo coronavírus e, claro, reforço no atendimento de saúde aos pacientes que já estão infectados. Esse recurso foi destinado no mês passado pela bancada paulista no Congresso, que é coordenada pelo deputado federal Vinícius Poit, do Novo, e composta por 70 deputados e 3 senadores de diferentes partidos. E, Kate, em tempos de coronavírus, né, se espalhando pelo Brasil, muitas pessoas acabam ficando em casa, evitam, lógico, sair às ruas para diminuir a propagação do vírus. A gente também tem feito isso nos dias que não estamos aqui no estúdio da Rede Alesp. Até por isso, as empresas muitas empresas, aderiram ao home office e algumas operadoras de televisão liberaram o sinal de canais fechados para que as pessoas possam ter mais variedade neste período em que vão ficar em casa. Isso é uma ótima notícia, então, pelo menos ter o que ver, a gente vai ter. Entretenimento é importante nessas horas também. Com toda certeza. Com museus fechados, claro, é possível também fazer visita virtual. Eu já fiz, viu, com meu filho em casa, é muito legal. E admirar aí o acervo de várias instituições pela internet. E aqui na Alesp tem muita informação também disponível no nosso portal. Então, vamos às dicas. Temos, por exemplo, exposições virtuais disponíveis na aba Acervo Histórico. Uma delas é sobre as homenagens prestadas pelo Legislativo Paulista em comemoração à Revolução Constitucionalista. Outra exposição virtual é sobre a medalha da Constituição dada pela Assembleia aos voluntários que participaram do movimento paulista. E para quem gosta de ler, alguns livros, como o que fala da cidade de São Paulo nos tempos do Império ou sobre os Nikkeis na Alesp, estão disponíveis para baixar gratuitamente. Na aba de documentação é possível ainda acessar obras que falam sobre processo legislativo e diversos artigos sobre assuntos variados, como a Comissão da Verdade. Também estão disponíveis cursos sobre o processo legislativo, iniciação política, além de muitos outros realizados pelo Instituto do Legislativo Paulista. As notícias produzidas pela nossa equipe sobre os acontecimentos da Assembleia podem ser acessadas no link Comunicação. Além de ler as matérias, é possível também ouvi-las por meio da rádio da Rede Alesp. Caso prefira assistir, a programação da TV Alesp fica disponível no nosso canal do YouTube. Muitos dos nossos costumes do povo de São Paulo do século XIX estão retratados nos documentos que tramitam na Assembleia Legislativa, na Assembleia Legislativa Provincial. Em um passeio nos registros do ano de 1835, quando a Assembleia foi inaugurada, podemos ver as questões que eram tratadas neste período, como o direito de posse de terras dos índios ocupadas por padres, multa por descarte de lixo, normas para a criação de animais e pedidos de verba para a construção de pontes e estradas, por exemplo. Então, quem está ouvindo, vendo a gente, navegue pelo site da Assembleia Legislativa de São Paulo, www.al.sp.gov.br. Jornal da Rede Alesp.
E temos mais uma entrevista no Jornal da Rede Alesp, Caterina Schutti. O jornal agora conversa com o médico Antônio Carlos Costa, diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão. E ele fala aí sobre os perigos e cuidados no manuseio do álcool gel. Bom dia, doutor Antônio. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, doutor? Tudo bom, doutor. Quando se fala de perigos, né? Todo mundo está acostumado aqui com álcool em gel, passar. A gente tem aqui os nossos também. Eu e a Kate temos os nossos. Mas qual é o perigo efetivo desse uso indevido? O grande problema é que para o álcool, para ele matar o vírus, ele tem que ser um álcool bastante concentrado. O álcool a pelo menos 70%, né? Só que esse álcool, ele é inflamável, né? Então, nós temos que tomar bastante cuidado, por exemplo, em casa, quando tem o fogo, né? Porque o álcool, como nós sabemos, o álcool líquido, ele faz uma chama visível, mas ela é pouco visível, e o álcool em gel, ele faz uma chama praticamente invisível, né? Então, devemos tomar bastante cuidado quando estivermos na cozinha ou perto do fogo, porque ele queima as mãos, né? Então, temos que tomar bastante cuidado com isso aí. Lembrando quando se faz churrasco, né, que não pode estar o álcool ali perto na hora de acender. A mesma coisa em casa quando a gente está com fogo, não tem como, né? Aí eu estendo a pergunta, doutor. Geralmente em casa temos criança. Como fazer? Para quem tem filho, sabe que é praticamente impossível você manter a atenção durante 100% do nosso tempo, né? Imagina, nessa quarentena, são semanas em casa, imagina você controlar o filho durante esse tempo todo, é praticamente impossível. E o álcool, nós costumamos guardar em alguns locais escondidos, mas nessa época aqui, nós temos que deixar sobre a mesa, em alguns lugares, para nós usarmos toda hora. Então, o que nós recomendamos? Em casa, use água e sabão. Água e sabão é tão eficiente quanto o álcool, porém ele é mais seguro, ele é mais barato até, e também não sofre o desabastecimento, né? Que o álcool hoje está caro. O que nós recomendamos? Lavem bem as mãos. Chegou em casa, lava bem a mão com água e sabão. E depois até deixa um resto de sabão para que esse sabão tenha uma ação residual, que é o que nós fazemos nas nossas cirurgias. Então, quando nós vamos operar, né, nós lavamos bem a mão, depois deixamos o sabão e colocamos luva. E é o que nós chamamos isso de luva química, né? Logicamente que com o manuseio esse sabão sai, mas ele tem uma ação residual muito maior do que o álcool, e ele é mais seguro. E é o que nós recomendamos. Logicamente, estamos em algum comércio, em algum local, lógico que esses comércios hoje eles são bastante limitados, nós devemos ter o álcool gel. Então, mantenha longe de criança, né, e longe do fogo. E outra coisa que eu tenho visto por aí também são alguns bares que mantêm a cozinha ainda e eles cozinham com a luva de borracha, né? E a luva de borracha, que, como nós sabemos, a borracha é altamente inflamável também. Então, devemos tomar cuidado também com a luva de borracha. E aí, a gente está falando do manuseio do álcool gel. É bom que também o senhor explique para a gente. Quem sai para trabalhar, né? Que tem aí o seu álcool em gel do ladinho e tudo mais. De quanto em quanto tempo precisa higienizar as mãos com ele? É importante dizer porque às vezes a gente está na correria do dia a dia, na correria do que a gente precisa fazer naquele momento e a gente acaba esquecendo, né? Porque às vezes não coloca ali pertinho da gente. Tem um período específico de 1 em 1 hora, de 2 em 2? Como é que é isso, doutor? É assim, o álcool ele tem uma ação fugaz. Então, quer dizer, eu passo o álcool na mão, ele mata o vírus, mas ele evapora muito rápido, né? Então, assim, a cada momento que eu tocar a mão em algum local suspeito, eu devo ou lavar a mão ou então passar o álcool novamente. Logicamente, se eu estiver fechado em casa, quer dizer, eu entro em casa, eu lavei a mão, ótimo, tá? Eu posso ficar sozinho, por exemplo. Se eu estiver sozinho, eu lavo a mão e acabou, eu lavo uma vez só. Mas se eu tiver, por exemplo, ou com uma família em casa, ou estiver trabalhando, muita gente hoje trabalha com o público, supermercado, coisa assim. Então, assim, a cada contato, ou com objetos, ou com outra pessoa, passo o álcool gel. Eu tenho visto em alguns mercados, eu tenho feito supermercado que nós temos que comer, não tem jeito. E alguns supermercados fazem a coisa muito, muito correta. Por exemplo, quando você passa o cartão de crédito, eles passam o álcool gel, você digitou, eles passam o álcool gel em seguida.
Esse é o correto. Para cada cliente, você passa o álcool gel naquela maquininha, né? E o que eles têm feito também, que eu acho uma ideia boa, é pôr aquele papel, o filme, né? Aquele filme plástico, sim. Para você diminuir essas reentrâncias, né? Então, você protegeria mais, né? São algumas medidas necessárias. E o número é o número necessário para cada contato que você tiver com outros objetos, ou com outras pessoas. Doutor, tudo bem? Quem fala é a Caterina. Tudo bem, Caterina? Tudo jóia. Doutor, tem uma pergunta. A gente sabe que a maioria dos acidentes que envolvem fogo, né, eles acontecem dentro de casa, especialmente envolvendo crianças, né? Sim. Acho que até por isso é tão importante a gente falar sobre prevenção nesse momento. Quer dizer, um momento que está todo mundo aí com o seu alquinho em gel a todo momento passando nas mãos, quer dizer, manuseando realmente esse produto que é inflamável e realmente é um risco aí, não só para o adulto, mas especialmente para as crianças, né? Que não têm noção aí do que pode acontecer se brincar literalmente com o fogo. A gente está falando de prevenção nesse primeiro momento, que acho que é algo bastante importante, mas eu acho que é importante a gente falar também de primeiros socorros, porque a gente sabe que alguns acidentes são inevitáveis. Quer dizer, no caso, então, de acontecer algum tipo de acidente que envolva, então, aí o fogo, o que a pessoa precisa, o que o nosso telespectador precisa saber aí em termos de primeiros socorros, o que fazer nesse momento? É assim, para as queimaduras leves, né? Então, a queimadura leve, você pode, por exemplo, colocar em água corrente fria e alivia a dor. Em qualquer dúvida, você tem dúvida, foi um ferimento um pouquinho maior, nós sabemos que quando tem queimadura que queima uma boa parte do nosso corpo, nós até podemos morrer, né? Isso pode matar a pessoa, né? Lógico, por um ferimento pequeno, você não vai morrer por um ferimentinho pequeno. Mas o ideal seria consultar o médico. Mas eu não posso ir no pronto-socorro? Correto. Devemos evitar ir aos pronto-socorros devido ao coronavírus. Então, entre em contato com o seu médico, ou por telefone, WhatsApp, ou vá a alguma clínica ortopédica, que a chance de você pegar uma infecção é menor do que em algum pronto-socorro geral, né? Vai no consultório privado do seu médico, mas evitem pronto-socorros. Obviamente, se você tiver um acidente grave, você vai ter que ir para um hospital, não tem jeito. Mas se for um acidente menor, entre em contato com o médico privado, uma clínica ortopédica, evitando locais onde você tem uma grande incidência de pacientes que tenham o coronavírus. E não podemos esquecer também que nós temos outros acidentes, por exemplo, com faca na cozinha, né? Então é muito comum hoje. O que nós vamos fazer hoje em casa com os filhos? Então vamos cozinhar todo mundo, né? E podemos ter acidente com facas ou com outros objetos, né? Ou com portas também. Imagina a criança em casa e corre de um lado para o outro, prende o dedo na porta também. Então temos que tomar cuidado não só com o álcool, e com tudo, né? Sem dúvida alguma. A gente tem alguma estatística, doutor, que mostre se houve, de fato, um aumento aí em números de acidentes envolvendo o álcool especificamente, que é aí o tema central da nossa entrevista? Em tempos de pandemia, existe aí um aumento, alguma coisa nesse sentido ou não? Eu acho que nessa época aqui, todos os cuidados médicos, todos os médicos estão focados na prevenção e no tratamento do Covid-19. Então, assim, falar em estatística de outras coisas que não sejam o Covid-19, eu acho agora impossível. E que é o correto. E muitos cirurgiões da mão hoje estão indo para o front, né? Por exemplo, eu sou voluntário na Santa Casa de São Paulo para fazer triagem, né? Triagem de coronavírus. Eu sou um cirurgião da mão, mas o meu foco hoje está no coronavírus, lógico, né? É uma emergência maior. Então, falar em estatística de outras doenças hoje é bastante difícil, mas nós estamos ouvindo relatos, né? Doutor, uma última pergunta. O senhor falou que é voluntário aí no atendimento na Santa Casa, na triagem. E no bloco aqui a gente ouviu muito sobre a questão de humanização do atendimento, porque as pessoas chegam um pouco fragilizadas. Então, eu queria o seu depoimento, já que o senhor revelou para a gente que é voluntário nisso. Como é que você sente as pessoas quando chegam com essa preocupação? Será que eu estou com Covid ou não? Como é que vai ser? O senhor que está no front ali, no dia a dia com essas pessoas?
Assim, é uma doença que nem os médicos sabem direito ainda o que pode acontecer, né? Então, assim, lógico, nós temos a experiência chinesa, experiência europeia, especialmente Itália, Espanha, França, Alemanha. Temos a experiência também americana, mas nós estamos descobrindo coisas a cada dia, né? Então, se os médicos têm dúvidas, imaginem os pacientes, né? Alguns são despreocupados demais e outros são preocupados demais, né? Então, o nosso papel é orientá-los, né, com muita calma, com muita paciência, e passar para eles que muitas vezes, em 80%, a pessoa não tem praticamente nada, tem uma gripe, né, um estado gripal, mas você tem uma pequena porcentagem que a doença é grave, né? E principalmente para quem tem doenças tipo diabetes, cardiopatia ou os mais idosos, né? Então, nós temos que dar uma atenção, né? E temos que nos proteger também, que também nós temos família, né? Esse é um problema também, né? Então, assim, o ideal seria que tivesse mais testes para que o médico, por exemplo, se eu fizesse um teste e eu tivesse certeza de que eu já tive o coronavírus, o Covid-19, e já estou imunizado, eu iria com muito mais tranquilidade, né? E até economizaria um pouco até de EPI, né? Que são os equipamentos de proteção individual. Não é que eu relaxaria, não, mas nós iríamos para o front um pouco mais tranquilos, né? Obrigada. Só que falta teste no mundo, né? Esse é o problema. Doutor Antônio Carlos, diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, obrigado por seus esclarecimentos e pelo seu depoimento. Até uma próxima. De nada, até uma próxima. Obrigado. E você acompanha o Jornal da Rede Alesp? Você que está acompanhando o Jornal da Rede Alesp nesta segunda-feira, 6 de abril, quer dar a sua opinião, uma sugestão aqui de pauta para a gente? Ligue ou então conversa com a gente pelo WhatsApp. Vou passar o número 11 9 8457-8129. Vamos repetir o nosso WhatsApp, nosso número 11, São Paulo, 98457-8129 e deixa aí pra gente a sua mensagem, Kate. Você usa bastante o WhatsApp, Kate? Gente, eu sou viciada em WhatsApp. A gente não para, né? Então aqui, ó, quem for viciado igual a Kate aí, manda pra gente a sua opinião, o que você tá achando, pontos importantes de pauta, manda pra gente que a gente segue o jogo aqui. E a gente segue aqui na cobertura ao vivo desde as 9h30 da manhã falando sobre o coronavírus, tudo o que tem acontecido nesse final de semana no estado de São Paulo. A gente ouviu aqui alguns entrevistados já. Kate, você viu que o doutor, pegando a fala do doutor agora, né, de falar do quanto que é importante esse atendimento pessoal com as pessoas. É legal ouvir de quem está ali na frente como está acontecendo isso, né? Acho que a gente precisa ser muito solidário. A gente está repetindo isso, mas é para ninguém esquecer. É um momento de empatia, é um momento de solidariedade, né, Kate? Com certeza. Não é à toa que a população tem aí se unido também para prestar suas homenagens aí aos profissionais da saúde, pessoal se reunindo, batendo palmas aí à noite de suas casas. Quer dizer, a gente precisa dar esse reconhecimento também para esses profissionais tão guerreiros aí que estão na linha de frente, arriscando suas vidas também, porque também correm o risco de serem infectados num momento como esse. Mas, quer dizer, prestando esse atendimento aí tão importante para a população. É isso mesmo. Até na internet, se você jogar lá no canal de YouTube, algumas homenagens que são feitas para os profissionais da saúde, relatos dos profissionais da saúde, de como eles chegam exaustos mentalmente e fisicamente em casa, é muito importante. Kate, agora nós temos ele via Skype. Vamos começar nosso colega, nosso amigo, nosso colega. Começar o nosso giro de informação via Skype aí com os nossos repórteres. Quem está na linha com a gente? Na linha não, na tela com a gente. Sérgio Everton, nosso amigo, nosso colega. Bom dia, Sérgio. Qual a informação? Bom dia, Sérgio. Tá, Caterina. Agora é Kate e Julie, né? Gostei da dupla, hein? Ah, você viu dupla dinâmica. A dupla feminina aqui, quebrando paradigmas. Olha, primeiramente, parabéns aí pelo trabalho de vocês, duas estão ótimas.
né? Vocês estão conduzindo bem, como os outros repórteres, né? Os outros jornalistas que estão à frente aí do jornal. Eu não estou aí, mas espero, logo depois dessa quarentena, que eu estou achando que vai ser, né, ainda diária, a gente está com problemas e crescendo aí ainda cada vez mais o número, né, de mortes aqui em São Paulo, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro, e o número de casos, né, que vem crescendo. Então, acredito eu, na minha humilde opinião como jornalista, né, que eu acho que isso ainda vai se estender mais um pouco, né, infelizmente, mas a gente tem que fazer o nosso papel, né, a gente tem que contribuir, porque só assim, só quebrando, né, essa curva aí desse coronavírus é que a gente vai, com certeza, sair dessa. Eu tenho certeza que isso mais para frente, né, não por muito tempo, né, esse coronavírus vai embora, que é o que a gente quer, né? Eu estava ouvindo, inclusive, viu, o Kate e Julie, a dupla aí de nada. É que eu estou aqui mais para falar das coisas, eu falo sempre, toda vez que eu entro, das coisas boas também, né, do lado bom. É até clichê falar isso, né, até meio do lado bom do coronavírus. Não é que seja o lado bom, exatamente, né? Mas são notícias mais suaves, né? Notícias boas, né, que interessam também a todo mundo, né? A gente vê notícias no mundo e aqui no Brasil de pessoas que ajudam, né? Porque o brasileiro, como eu falo sempre aqui, é muito solidário, né? Graças a Deus a gente tem isso, né? E, inclusive, a gente falando desse coronavírus, né? É muito interessante a gente lembrar também que esses vírus que aconteceram no passado, né? Incrível como está vindo aí desde 1720 até hoje. Pra você ter uma ideia, se você for colocar na cabeça, de 100 em 100 anos aí até 2020 agora, a gente teve aí vírus, né? Que foi a gripe espanhola, enfim. Mas a gente tem que lutar contra isso, né? A gente tem que combater esse vírus e a gente vai sair dessa. Eu tenho, inclusive, curiosidades aqui, né? Você sabe vocês não tomaram porque vocês são muito jovens, né? Que é aquela vacina BCG. Sabem qual é? As duas? Sim, que são jovens que deixa a marquinha. Exatamente. Que deixa a marquinha. Eu tenho a marquinha, tá? Isso. Tem? Tenho. É que ela combate, exatamente, ela combate a tuberculose, né? Então, os cientistas aí associaram essa vacinação da BCG, né? Inclusive no caso de diminuir aí o coronavírus, né? Então, um estudo aí do Departamento de Biomedicina e Ciência de Nova York, né? Nos Estados Unidos, que é o Instituto de Tecnologia, aponta para uma nova explicação, viu, sobre o motivo da Covid-19 se espalhar mais rapidamente, veja só, em alguns países e menos em outros. Vocês sabiam disso? Não. Conta pra gente, Sérgio. Conta tudo. Olha só, segundo o estudo, esse estudo, né, as explicações elas estão ligadas aí a diferenças, né, políticas nacionais de vacinação infantil da BCG. Olha aí. A vacina usada contra a tuberculose, como eu disse agora, ela protege o organismo contra uma grande variedade de doenças pulmonares, tá? Os cientistas, eles comparam países aí que têm vacinação obrigatória da BCG contra países que não têm. Veja só, os países mais afetados, né, não têm vacinação obrigatória. São eles: China, Itália, Estados Unidos, Holanda, França, Espanha e aí vai, mais outros países aí. Os menos afetados, olha que notícia boa, né? São os que têm vacinação obrigatória, como o Brasil, sabia disso? O Brasil tem um dos maiores índices mundiais de cobertura dessa vacinação, né? Da BCG, beirando aí os 100% da população, né? E tem uma das mais baixas incidências de coronavírus, os países ricos em desenvolvimento, em torno aí de 0,0573 mortes por milhão de habitantes. Agora, lembrando também que não é por causa dessa notícia não, viu, o Kate e Julie, que a gente tem que relaxar, né, com os cuidados de higienização e isolamento social, entendeu? A outra, né? Com uma das vacinas mais usadas do mundo, essa BCG, existe há quase um século, quase 100 anos, olha aí. Tem se mostrado aí uma ferramenta bastante eficaz na prevenção da meningite e da tuberculose, disseminada em crianças. Acredite-se também que a inoculação ela oferece a proteção abrangente contra infecções, olha aí, respiratórias, que apresentam sintomas semelhantes aí ao coronavírus. E eu tenho uma outra notícia legal. Isso é uma curiosidade muito legal, gente. É um robô, a Irlanda ela criou um robô
que mata o vírus, né, infecção hospitalar. Olha que legal. Vou falar aqui para vocês. A Irlanda ela criou um robô que ela emite uma luz ultravioleta, né, faz limpeza aí profunda do ambiente do hospital e mata qualquer tipo de vírus, né, e pode desinfectar também os hospitais. Olha aí que legal. O nome dele é o robô Violet. Além de acabar com o vírus, ele é capaz de higienizar 1/4 do hospital bem mais rápido do que as pessoas que entram, né, na sala de cirurgia, no hospital, para poder fazer a limpeza. A metade do tempo que é feita a limpeza, né, a limpeza convencional, que a gente chama, né, que são as pessoas que vão lá, né, interditam a sala e fazem toda a limpeza. O robô ele foi desenvolvido pela Acara Robotics, fundada em Trinity College, na Irlanda. Essa luz tubular ela flutua pelo quarto como se fosse um sabre. Sabe daquele filme? Que é a luz, o Jedi, né? A luz do Jedi, do Guerra nas Estrelas, vocês se lembram? Star Wars. Isso, exatamente. Pois é mais ou menos parecido com isso, essa luz, né? Ultravioleta, ela faz isso, é como se fosse aquela luz do Jedi, daquele sabre, né? Os poderes do Violet, ele vem em raios UVC, né? Porque eles são disparados em comprimentos de onda muito curtos. Ele decompõe o DNA em micróbios e impedem a replicação e a propagação de germes, o que inclui aí, né, o coronavírus. Não é legal essa notícia? Muito. O robô faz toda a limpeza, não precisa a pessoa entrar para fazer a limpeza. Claro que isso demanda um pouco de tempo, né? Tem que isolar todo mundo, o robô entra, faz a limpeza sem precisar, né, do ser humano, da pessoa ir lá e limpar, porque ela fazendo isso, ela também pode se infectar com o coronavírus. É muito legal isso, né? Então, essas são as notícias que eu estou dando aqui para vocês, né, que são boas notícias, né, no contraponto aí do coronavírus, que a gente sabe que é triste, mas é a realidade, a gente tem que se cuidar. Mais uma vez eu falo a todo mundo, não tem mais grupo de risco. Você vê aí crianças, né, uma menina com 12 anos morreu do coronavírus. Houve também o caso de um garoto de 5 anos, né, que também pegou o coronavírus e morreu. Quer dizer, não tem mais grupo de risco. Então, o alerta que a gente sempre faz, e a gente tem que fazer isso, nós somos jornalistas também, não somos médicos, mas a gente pode alertar assim, fique em casa, não tem outro jeito, tá bom? Tá bom, Sérgio, por enquanto você se cuide aí na sua casa. Não, tô me cuidando. Não, é horrível, eu falei sexta-feira aí no jornal que eu já estou desesperado, né? O ser humano não nasceu para viver preso. Calma, né? Que logo mais enjaulado, porque a gente está enjaulado, é horrível. Mas tem que fazer isso. Tem que ficar. É um sacrifício necessário, né, Sérgio? É um sacrifício necessário. É necessário. Sérgio, não tem outro jeito. Sérgio, e vocês duas cuidem-se também aí, tá bom? Pode Fique deixar. tranquilo. Sérgio, obrigada pela sua participação, sempre trazendo o lado bom desse momento de pandemia. E a gente precisa repercutir sempre esse lado bom. Até amanhã, Sérgio. Até amanhã e ótimo trabalho aí para vocês. Obrigada. Agora, então, vamos conferir os destaques que marcaram esse primeiro bloco do Jornal da Lesp. O governo do estado vai repassar 60 milhões de reais à Prefeitura de São Paulo para fortalecer aí a assistência aos pacientes do SUS durante a pandemia do coronavírus. O recurso será transferido do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, para a implantação de leitos de UTI e custeio dos hospitais da Brasilândia, da Zona Norte da capital, e Hospital de Parelheiros, na Zona Sul. Jornal da Rede Alesp. Que vai continuando informando tudo o que está acontecendo aqui na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus e vai fazer um intervalinho. Vamos dar uma pequena paradinha e voltamos em poucos minutos com mais informações. Você acompanha Jornal da Rede